O pastor Jaime, que irá nos trazer a mensagem. Bom dia, irmãos. Como é bom, mais uma vez, estarmos aqui para adorar o nosso Deus e para meditar na sua palavra. E isso também faz parte, é uma parte importantíssima da adoração. Você já pensou como é triste um relacionamento conjugal de aparências? Hoje o pastor Valnei falou sobre a igreja de aparências, ali no aulão sobre discipulado, né? Mas e um relacionamento? Talvez quando pensar em igreja de aparência, você fique pensando como acontece isso. Então compare isso com um relacionamento conjugal de aparências, talvez aquele casamento de Instagram. Casamento de Instagram parece tudo lindo, feliz, harmonioso nas fotos. Mas e na vida real? Será que é assim também? Aí temos que refletir quais são os papéis dos cônjuges, quais são os papéis aí do marido, da sua esposa. Às vezes isso é difícil até de falar nos dias de hoje, né? Principalmente numa era aí dominada pelo feminismo. Uma vez eu estava numa aula, aí numa pós-graduação, e quando um colega meu falou sobre o papel da mulher, uma outra colega já... E qual é o papel da mulher? Então, às vezes é difícil entender certas coisas, mas se nós entendemos pela palavra de Deus quais são os papéis do marido e da esposa, será que cada um, marido crente, esposa crente, está desempenhando bem o seu papel na intimidade do seu lar e não apenas nas fotos das redes sociais? Ou apenas tenta transparecer isso, né, essa felicidade, essa harmonia, em público? A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Nós temos cada crente, então, que faz parte da igreja, né? Todo crente verdadeiro faz parte da igreja, então deve ter um relacionamento com Cristo. Como está o seu relacionamento com o Senhor? Jesus disse certa vez aos seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor a Deus requer obediência. Vamos dar aqui a continuidade da última mensagem que eu pude trazer no final ali do mês de abril, que está baseada no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Vimos aí uma lição muito importante, baseado nesse texto de 1 Samuel 15, que é a melhor forma de honra e adoração a Deus é a obediência à sua palavra. A melhor forma de honrar e adorar a Deus é obedecendo a sua palavra. Vamos ler, então, mais uma vez, alguns versículos deste capítulo. Vamos começar com o versículo 1, capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e o contou em Telaim, 200.000 homens de pé, 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada.
Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se àquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Até aqui, vamos orar. Senhor, nosso Deus bendito, obrigado pela tua palavra. Nos instrui neste momento, nos ilumina com teu Santo Espírito, para que aprendamos mais do Senhor, mais das lições que o Senhor tem para nós, que lhe sejamos obedientes em tudo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. A melhor forma de honrar e adorar a Deus é obedecendo a sua palavra. Vimos aqui na última mensagem pelo menos dois pontos, né? A primeira verdade: fomos escolhidos para servir ao Senhor. Vamos fazer aqui uma recapitulação. O profeta Samuel foi a Saul e o lembrou que ele foi ungido, Saul foi ungido rei sobre Israel, sobre o povo de Deus, porque Deus o mandou, né? Deus mandou a Samuel que fizesse isso. Deus escolheu Saul como ali o novo governante, ou o primeiro rei de Israel. Falamos até brevemente que Deus escolheu um homem segundo o coração do povo, né? E aí pensamos, logo depois que Samuel disse isso,
Ele falou: atenta, pois, às palavras do Senhor. Deus escolheu. Saul deveria considerar quem o escolheu. Ele não conquistou o seu reino sozinho. Ele foi escolhido para cumprir uma missão diante de Deus. Assim também nós fomos escolhidos por Deus para o servirmos. Né? Conforme Paulo fala em Efésios 1 e 4, Deus nos escolheu, né, segundo o seu propósito, para sermos santos e irrepreensíveis. Nós devemos servir realizando as suas boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nelas, conforme Efésios 2 e 10. Jesus disse também aos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. João 15 e 16. Nós fomos escolhidos por Deus para servi-lo. Devemos considerar quem nos chamou, devemos considerar quem nos escolheu, devemos considerar quem nos salvou e qual foi esse propósito dessa salvação. Se você foi escolhido por Deus, sirva-o. Sirva-o. O próprio Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como um servo. Ele veio para servir a Deus em primeiro lugar, cumprindo então a missão de entregar-se por pecadores. O Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo. E nós vemos na vida dele, através dos evangelhos, como ele sempre buscou honrar o Pai, sempre buscou obedecer ao Pai, sempre buscou glorificar ao Pai. E, como eu falei, Samuel disse: atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Ele deveria considerar aquele quem o chamou, quem o escolheu, mas também deveria considerar, e por causa disso, a ordem do Senhor. Deus o chamou para algo. Qual era essa ordem? Aqui, especificamente nesse texto do capítulo 15, nós vemos que a ordem era executar juízo contra Amaleque, que Deus já tinha determinado, isso lá desde Êxodo, capítulo 17, em Deuteronômio, capítulo 25, isso fica muito claro, quando Moisés ali repete as instruções, a lei, aquela geração que sobreviveu aquele período no deserto, aquele grande período de 40 anos no deserto. Olha, vocês devem fazer isso. E uma das coisas que Moisés lembrou, claro que inspirado por Deus: vocês devem cumprir aquilo que eu tinha dito sobre Amaleque. E o que é? Exterminar. Eu sei que, às vezes, é complicado, nos nossos dias de hoje, pensar: eita, Deus mandou exterminar homens, mulheres e até crianças de peito, mas parece crueldade. Deus não é o Deus de amor, Deus não é o Deus de misericórdia, Deus não é o Deus da graça. Mas, como lembrei, expliquei na mensagem passada, aquilo era uma execução, aquilo era uma execução de juízo. Era um povo pecador. E quem era o juiz? Deus. Não era um homem. Não era uma execução, ou seja, uma destruição de um povo por capricho de um soberano pecador e que queria simplesmente subjugar um povo ou mostrar o seu poder sobre outro. Não, era juízo. Assim como nós entendemos que todos aqueles que não obedecerem o Evangelho, como diz a sua palavra, também não receberão salvação. Receberão o quê? Inferno. Essa é a condenação. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças até certas idade também. E também considerando Deus como um Deus misericordioso e justo e bom, e, claro, considerando também a posição de que Deus salva aquelas crianças ainda sem o entendimento do pecado, e eu pensando aqui, considerando quando Davi disse: eu irei até ela, né, a criança que morreu, ela não virá a mim. Entendemos então que dos pequeninos, dos tais, é o reino de Deus. O que Deus estava realizando quando mandou matar até as crianças de peito? Misericórdia. Misericórdia. Considere isso. Era misericórdia. Estava tomando para si.
Assim como ele tomou todos os adultos e jovens para si como juízo, era uma oferta a Deus, aquilo era considerado, ele estava tomando aquelas crianças de peito para si, para a salvação, era misericórdia. Então, isso é bom, fecha o parênteses, deixar muito claro, né? Então, voltando aqui para a ordem. Então, a ordem era exterminar, a ordem foi muito clara. A Amaleque era um povo nômade da descendência de Edom, era inimigo de Israel, atacou Israel pela retaguarda, quando o povo estava ali ainda no deserto, né? E Deus não se agradou nada disso, e por isso determinou esse juízo. Agora, se a ordem estava clara, estava prescrita na lei, o rei, que era servo de Deus, deveria obedecer. Conforme Deuteronômio capítulo 17, versículos 14 a 20, nós entendemos que o rei deveria saber muito bem, deveria conhecer muito bem a lei. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 17. Versículos 14 em diante. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecereis sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis para este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também quando se assentar, atenção, versículo 18. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Será que Saul, o primeiro rei de Israel, estava obedecendo ou obedeceu essa orientação, essa ordem aqui? O rei deveria escrever para si a lei e deveria ter consigo para ler essa lei todos os dias, para aprender a temer a Deus. Então, não era desculpa, não havia justificativa para Saul. Ele deveria obedecer, porque ele deveria conhecer bem a lei. E, como eu disse, essa sentença estava tanto em Êxodo 17, quanto em Deuteronômio 25. Ele deveria conhecer. E apenas Samuel estava lembrando, olha, agora é o momento de executar a sentença. Nós também temos a palavra de Deus. Nós também podemos saber quais são os mandamentos de Deus, qual é a sua vontade, quais são os seus planos para a vida do crente, para as nossas vidas. Nós temos aqui. Nós temos a palavra de Deus de várias formas hoje em dia, né? Da forma digital. Nós podemos ter a palavra de Deus em várias versões de tradução hoje em dia. Não há justificativa para um crente não ler a Bíblia. Não há justificativa para ele não conhecer a palavra de Deus, né? Então, essa é a vontade de Deus, que nós meditemos na sua palavra, para que cumpramos a sua vontade. E devemos cumprir com sabedoria. De fato, o rei Saul, conforme 1 Samuel 15, de 1 até o versículo 7, parece que ele começa a fazer bem as coisas. Ele vai e chama o exército, ele pede para aquele povo que era amigo de Israel sair do meio dos amalequitas, e ele começa a executar, então, o plano de Deus, a ordem de Deus. Só que no versículo 18 parece que acabou. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Ele não cumpriu, mas veja, o início estava correto. Devemos cumprir o nosso chamado com sabedoria, com planejamento, com a estratégia correta. Será que você e eu, né, será que estamos cumprindo a vocação a qual o Senhor nos chamou? E quais as estratégias você tem tomado para cumprir a vontade de Deus na sua vida? O que eu quero dizer com estratégia? A gente sabe o que devemos fazer quando lemos a palavra de Deus.
Quando ouvimos a pregação, está bem explicadinho e tal, direitinho. É isso que Deus quer que eu faça. Quando eu estou lendo aqui, é isso que Deus quer que eu faça. Então, quais são as estratégias? Eu vou dar aqui, talvez, algumas, pelo menos como exemplo. Se Deus quer, e Deus quer, que nós não deixemos de congregar, né, de nos congregar, como é costume de alguns, e a igreja tem o costume de se reunir aos domingos pela manhã, a partir das 9 horas, domingo à noite, a partir das 18h30, na quarta-feira, às 19h30, e às vezes uma outra atividade. Se você sabe que é essa a vontade de Deus, é que você esteja em comunhão e na adoração, juntamente com os irmãos, e meditação da palavra de Deus na igreja, ou seja, aqui nesse prédio, na sua igreja local, quais as estratégias para que você possa cumprir isso? Se o culto da manhã, ou a escola bíblica dominical, começa às 9 da manhã, mas você vai dormir no sábado 1, 2 da manhã, vai ser complicado, né? Vai ser complicado. Por quê? Porque de manhã vai pintar aquela preguiça, você vai estar cansado, você vai chegar aqui, vai dormir, você não vai prestar bem atenção. Isso não é uma boa estratégia para você vir ao domingo de manhã. Certa vez, na igreja onde eu congregava antes, nós fizemos com a mocidade um evento chamado AA. Né? Os irmãos lembram o que é AA, né? Alcoólicos Anônimos, mas não significa que os jovens estavam bebendo, né? E eram alcoólatras, era atrasados anônimos. Essa era a ideia, né? E foi feito ali um formulário para saber quanto tempo aquele jovem demorava para ir da sua casa até a igreja. Quanto tempo ele demorava para se arrumar. E que horas que ele acordava para começar a fazer tudo isso. E tinha umas respostas interessantes, né? Demora 15 minutos para eu chegar na igreja. Eu demoro meia hora para me arrumar. Que horas você sai de casa? Né? Ou que horas você se acorda? Aí esse era o problema. Se o culto lá começava às 8h30, que esse era o horário da manhã, 8h30 da manhã, e a pessoa acordava às 8 horas e demorava meia hora para se arrumar e mais 15 minutos para chegar na igreja, não era uma boa estratégia. Qual é a estratégia que o marido está usando para amar a sua esposa? Que essa é a ordem. Nós vimos aqui, numa das reuniões da sociedade masculina, que a melhor forma de um marido amar a sua esposa é crescendo no conhecimento da palavra de Deus, é sendo como Cristo, não é amar como Cristo amou a igreja. Como você, como Cristo, se não buscar conhecimento na palavra de Deus? Essa é a melhor estratégia. Então, como eu vou fazer as coisas, cumprir a vontade de Deus? Quais são as estratégias? Continuando, isso vimos um pouco também na vez passada, né? O planejamento, então, faz parte da nossa vida se queremos fazer as coisas bem feitas. Como servos de Deus, devemos fazer a obra do Senhor com zelo. Né? No livro de Isaías, capítulo 52, quando Deus fala sobre o Messias, né? A obra vicária do Messias, ele diz assim: o meu servo, Jesus, né? O Messias, o meu servo procederá com prudência. E, claro, ele será exaltado, elevado e será muito sublime. Isaías 52:3. Nós devemos imitar a Cristo no serviço ao Senhor nosso Deus. Vimos também que nada justifica a desobediência a Deus, que a racionalização que contraria a ordem de Deus é desobediência. Quando Saul e o povo pensaram: vamos destruir só aquilo que nos parece ruim, vil, desprezível, mas isso aqui que nos parece bom, conveniente, vamos deixar. Eles tiveram que racionalizar isso. Não, eu acho que Deus não pensou direito, né? Vamos dar uma ajudinha a ele aqui. Quem sabe você não obedece também só aquilo que lhe parece conveniente, mas deixa de lado aquelas ordens mais difíceis de cumprir, talvez por se tratar de pecados que você não quer abandonar. Não, isso aqui da palavra de Deus eu posso seguir, mas isso aqui é demais, isso aqui é só para o pastor, isso aqui é só para o missionário, isso aqui é só para o irmão fulano, para mim não. Né? Como assim?
aí Deus disse a Samuel que havia se arrependido de haver constituído Saul rei. Por quê? Por que ele disse? Porque deixou de o seguir e não executou as suas palavras. Observe que Deus não disse a Saul que Saul havia o obedecido em parte. Saul me obedeceu 80%. Que bom, 80%, tirou uma nota 8, tá bom, passou de ano, né? Tudo bem, vai lá. O resto a gente... Não. Logo, ele disse o quê? Que ele foi desobediente, ele não seguiu as suas palavras. Então, obediência parcial é desobediência perante Deus. O coração dividido deixa de se submeter a Deus, né? Samuel clamou a noite toda por Saul, clamou ao Senhor, possivelmente lembrando ali do que já tinha acontecido com Eli e seus filhos. Ele viajou de madrugada para encontrar-se com Saul. Então, pensa, ele estava provavelmente ali triste, decepcionado, preocupado. Mas aí, quando ele chega diante de Saul parece que estava muito bem. Olá, bendito do Senhor. Eu executei as palavras do Senhor. Aquele que está com o coração dividido, no caso, Saul estava dividido entre Deus e o povo, ou os seus próprios desejos, ou os despojos, como nós vimos depois, tentando aí, então servir a dois senhores, não consegue enxergar os seus pecados bem, né? Não consegue perceber também que está se afastando de Deus. E, às vezes, a gente pode perceber isso na nossa própria vida, quando nós não temos mais tanto prazer em vir à igreja, em estar com os irmãos, em ler a Bíblia, em orar, em vir ao culto, mas você continua achando que está bem. Eu não estou sendo desonesto no meu trabalho com ninguém, não matei ninguém, não roubei, não adulterei, não estou fazendo isso ou aquilo, eu só não estou indo para a igreja, ou só não estou querendo, vou ficar em casa mesmo, eu posso assistir online. Qual é o problema? Coração dividido, só que o coração dividido não se submete a Deus e não consegue enxergar que não está bem. Não, o irmão vai perguntar, você está bem, irmão? Estou sentindo sua falta. Estou bem. Faço minhas orações em casa, leio a Bíblia, assisto os cultos, estou bem. Mas está cada vez mais distante de Deus. Saiba que nenhum desses senhores ou ídolos poderá te satisfazer. Somente o Senhor Jesus Cristo. A boa intenção também não justifica a desobediência a Deus. O fato de eles terem separado os melhores animais para sacrificar a Deus também foi rejeitado por Deus, né? No capítulo 13, Saul já tinha feito algo semelhante quando estava em guerra com os filisteus. Tinha que esperar Samuel por 7 dias. Samuel não apareceu, pelo menos no tempo que Saul estava esperando exatamente. Ele começou a sacrificar ali para poder receber a benevolência de Deus e então guerrear, porque o exército estava fugindo, o exército de Israel. E Samuel chega logo depois. Por que fizeste isso? Você foi imprudente. E Saul respondeu o quê? Eu fiz isso forçado pelas circunstâncias. No entanto, nem mesmo as adversidades justificam a desobediência a Deus. Saul já deveria saber isso. Então Samuel mais uma vez lembra Saul de que ele foi ungido rei sobre Israel e que Deus havia dado uma ordem clara, a qual ele desobedeceu, lançando-se ao despojo. Aí Samuel coloca aqui a real motivação de Saul, e fazendo o que era mal aos olhos de Deus. Deus conhecia a real motivação do coração de Saul e não aceitaria uma adoração cuja motivação para fazê-la não era sincera. Seria, na verdade, uma rebeldia travestida de adoração. Também vimos que tentar subornar a Deus com adoração é loucura. Ou seja, eu vou entregar esses animais em sacrifício a Deus para receber do Senhor algum tipo de benefício, algum tipo de favor, ou pelo menos algum tipo de reconhecimento. Foi quando Samuel então diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Atender é melhor do que a gordura de carneiros, versículo 22. Muitas pessoas na Bíblia cometeram pecados ligados à adoração, começando com Caim.
Vimos também os filhos de Arão, os filhos de Eli, aqui mais próximo, né, deles também. E sempre tem alguma coisa. Quando você lembra da era das indulgências, lembra aqui o que motivou aí a reforma, uma das coisas que motivou a reforma protestante? Será que as pessoas ainda não têm o desejo de tentar comprar o favor de Deus por meio de alguma forma de adoração? Senhor, eu te dou isso e você me dá essa bênção. Não dá. É loucura. Por quê? Porque tudo é de Deus. Aqueles animais eram para ser entregues ou eram para ter sido mortos como oferta a Deus, mas não daquela forma, mas com a obediência de ter exterminado tudo. Irmãos, nada justifica a desobediência a Deus. Lembre-se do exemplo de Jesus Cristo. Ele foi tentado no deserto para adorar o diabo, para que pudesse receber todos aqueles reinos da terra, né, que o diabo tinha de dar. Diz que lhe daria se ele se prostrasse e o adorasse. Parece que era um atalho, né? Olha, você pode receber tudo isso sem passar pela cruz. Só que tudo já era dele. É loucura tentar subornar a Deus. Tudo já era dele. Não tinha atalhos. Quando Jesus estava no Getsêmani orando, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não era possível eles não ir à cruz. Ele precisava ir à cruz. Essa era a vontade de Deus e Jesus foi totalmente submisso. Ele não pensou, há uma outra forma. Eu posso salvar o mundo, eu posso ter o reino de tudo aqui sem precisar ir à cruz. Não. Aquela era a vontade de Deus e era a única forma. Quando Jesus estava na cruz, alguns diziam a ele: desça da cruz e creremos em ti. Parece que era uma boa intenção, né? Então é só eu descer da cruz e todos vão crer? Aqueles líderes religiosos que estavam ali presentes? Não. Jesus não tomou um atalho que lhe tirasse o sofrimento, mesmo por uma aparente boa intenção. Jesus não barganhou com o Pai. Pai, olha, eu posso fazer essa outra coisa, mas não me deixe ir à cruz. Não, ele não barganhou, ele se submeteu. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo disse aos Efésios: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A entrega de si mesmo para morrer por nós foi uma oferta de adoração, né? Aroma suave a Deus, ao Pai. Saul quis sacrificar os animais, mas não quis sacrificar a sua própria vontade ou seu próprio desejo. É fácil oferecer outra coisa e não a si mesmo. Isso não foi adoração. Isso não foi adoração. E a terceira lição: a glória de Deus somente é o alvo do verdadeiro adorador. Somente a glória de Deus é o alvo do verdadeiro adorador. Saul foi rebelde. Veja o versículo 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Veja que essa obstinação aqui, ou essa rebelião, na verdade, começando, a rebelião foi comparado com o pecado de feitiçaria. Feitiçaria poderia envolver, naquela época, adivinhação, referindo-se aos falsos profetas, né? E sempre tem alguma coisa a ver com algo que não vem de Deus. É tirar Deus da jogada e seguir outra coisa, outro plano, outra ideia. Essa é a feitiçaria. Não fazer a vontade de Deus. A adivinhação era: deixa a palavra de Deus e pegue essa outra ideia aqui. Feitiçaria. Ele foi obstinado, uma
palavra mais comum, ele foi teimoso. Teimoso. O seu desejo estava acima da vontade de Deus. Olha só o que era o próprio ídolo dele. Por isso foi comparado a obstinação à idolatria, a deixar de seguir a Deus, a deixar de honrar, de adorar a Deus, de servir a Deus para servir outra coisa. E outra coisa pode ser um Deus ali com uma forma, né, de imagem, como eles faziam antigamente, uma estátua, e reverenciavam, ou pode ser os ídolos do próprio coração. O resultado, Saul foi rejeitado por Deus, porque rejeitou a sua palavra. Ou seja, aquela sua obstinação era contra Deus. Aquela sua rebelião era contra Deus. E não era adoração. Não foi aceita como adoração. A santificação, ela requer uma contrição verdadeira. Veja que Samuel está dizendo aqui qual foi o pecado de Saul. O que Saul deveria fazer? Se arrepender. Confessar o seu pecado. Mas, obstinado como estava, veja o que ele disse, uma aparente confissão. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Veja que ele começa dizendo, parece que estava correto, eu pequei, eu transgredi os mandamentos do Senhor, mas, né, aqui não está o mas é como se tivesse. Por que eu transgredi o mandamento do Senhor? Porque eu dei ouvidos ao povo. O Senhor não me colocou para ser o rei, né, para servir esse povo? O povo queria fazer isso, então, por isso, eu desobedeci. Será que isso foi uma confissão verdadeira? Será que ele estava verdadeiramente arrependido? Olha, versículo 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. A quem ele pediu para perdoá-lo? A Samuel. Perdoa-me o meu pecado e volta comigo. Veja que o interesse dele parece que é outro. Primeiro ele colocou a culpa no povo e depois ele já está querendo voltar ao povo. Volta comigo. Ele queria que o profeta voltasse junto com ele para adorar o Senhor diante do povo. De fato, Saul adorava a si mesmo por meio da aprovação do povo. Se o povo me aprova, se o povo me dá dezenas e milhares de likes no Instagram, então eu estou bem, né? Eu estou muito bem. Mas o que ele deveria fazer? Deus se agrada de um coração contrito. Sabe que Deus rejeitou a Saul e escolheu uma outra pessoa, não foi? Samuel disse, escolheu um melhor do que tu. Escolheu um homem segundo o coração de Deus, isso vemos em outro texto. Mas veja o que esse homem segundo o coração de Deus fez quando também pecou e foi confrontado pelo profeta Natã. Salmo 51. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Esse subscrito aqui, ele não faz parte daqueles, como é que eu posso, da edição, tá? Ou seja, não é o editor da Bíblia, a Sociedade Bíblica que fez isso aqui. Isso aqui está na Bíblia hebraica mesmo, essa parte aqui, tá bom? Essa confissão e arrependimento é o que faz parte da edição. Mas esse é o mestre de canto, veja como está na Bíblia. Depois de haver ele possuído Batseba, depois de haver Davi adulterado. Está aqui. A Bíblia não esconde o pecado dos seus servos, mesmo daquele segundo o coração de Deus. E aí o que ele disse? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele reconhece o seu pecado.
Ele não esconde o pecado. O pecado estava sempre diante dele, o pecado o fazia sofrer. Creio que não de remorso, como, por exemplo, Judas, mas era de vergonha, de tristeza por ter desonrado o seu Deus. Está sempre diante de mim. Eu fiz o que era mal perante os teus olhos. Se o Senhor me condenar aqui, me julgar, me disciplinar, o Senhor está certo, porque eu estou errado. Você não vê Saul dizendo isso. E veja, mais na frente, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Ali era o momento de Saul se arrepender verdadeiramente. Mas ele não fez. Ele não fez. A adoração implica em glorificar a Deus e não a si mesmo. Afinal de contas, para quem que Saul realizava a missão contra os amalequitas? Para Deus ou para si mesmo? Nós temos o privilégio de servir ao Senhor, mas temos que tomar cuidado com o nosso próprio coração. O nosso coração é pecador e muitas vezes pode querer roubar a glória de Deus, mesmo fazendo a obra de Deus. Irmãos, nós somos tão maus, porque somos pecadores, que até em querer fazer a vontade de Deus, nós podemos pecar. Começamos a fazer, ou seja, você está evangelizando, uma pessoa se converte, outra pessoa, você vê frutos e tal, e depois que você começa talvez a se orgulhar. Olha como eu sou um bom evangelista. Olha como eu já ganhei muitas almas para Cristo. Isso pode ser um pecado em missionários. Isso pode ser o pecado de um pastor, de pregar e querer a glória depois da pregação. Os irmãos vêm elogiar, pastor, que maravilha, que bênção e tal, e o pastor, eu sou bom mesmo, né? A minha oratória é boa, e você, no próximo estudo do pastor, ele vai pensar, eu tenho que falar assim, porque isso vai agradar os irmãos, eles vão gostar, eles vão colocar ali na internet, né, a palavra do pastor tal, fala isso, aquilo, outro, e aquilo começa a ser orgulhoso. Isso é um pecado de orgulho. Ele está fazendo a vontade de Deus por um sentido, mas o seu coração pecador foi seduzido para buscar a glória para si e não para Deus. Ontem nós tivemos um maravilhoso encontro aqui de casais. E a parte final, para mim, foi uma surpresa, né? Quando colocaram ali, olha, vocês devem tentar fazer uma poesia, uma declaração de amor e tudo mais, eu imaginei, o pessoal é muito tímido, né? Todo mundo tem vergonha, talvez não vão tantos irmãos, né? Talvez vai um ou outro, aquele que sempre vai, mas não vão tantos. E, de repente, para mim, a surpresa, eu creio que para de muitos, e uma surpresa muito agradável, muitas pessoas vieram e começaram a declarar o seu amor de uma forma poética, de uma forma, creio eu, bem sincera, né? E eu vi aqui pessoas chorando, né? E foi um tempo edificante, um tempo emocionante, mas um tempo grandemente edificante. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Agora, imagina se uma pessoa resolver se fazer essa declaração de amor em público, mas não porque queria expressar seu amor para sua esposa, mas queria simplesmente ser elogiado depois. Uau, irmão, como a sua declaração foi maravilhosa. Como o irmão se expressa bem. Como o irmão, né, foi tão criativo, usa bem as palavras e tudo mais. Se a esposa soubesse disso, né, o irmão talvez foi lá no chat GPT, pegou a declaração e tal aqui, vai ser maravilhoso. E pai, vou falar ali, fui eu, porque o chat GPT não vai repetir, então, fui eu. Seria estranho, lembra? Um relacionamento conjugal de aparências. O pastor Valnei, no estudo de ontem, também falou que, às vezes, entre um casal, os cônjuges disputam. Um fica feliz quando o outro cai. Um fica feliz quando ele mesmo está crescendo e o outro não. Que coisa estranha, não é? Não deve ser assim. Isso não é atitude de amor, mas é tentando roubar a glória só para si.
Irmãos, nós não somos os salvadores da pátria, não fomos graciosamente, aliás, nós fomos graciosamente salvos por Cristo e devemos apontar para Ele. Quando nós estamos evangelizando, é para a glória dEle. Quando estamos cantando no coral, é para a glória dEle. Quando estamos tocando, é para a glória dEle. Quando estamos servindo a igreja, servindo os irmãos ou fazendo qualquer outra obra do Senhor, o discipulado, como foi bem falado hoje, é para a glória de Deus. Não é para a nossa glória. O discipulado de Cristo exige não somente segui-lo, mas também negar-se a si mesmo. Tomar a cruz. Não é simplesmente cumprir algumas ordens, mas uma das ordens que deve estar implícito é negar-se a si mesmo, apontar para Deus. Não queremos que as pessoas ao nosso derredor vejam como somos bons, mas que vejam em nós a bondade e a graça de Jesus que nos transforma. Saul preocupou-se apenas com a sua reputação diante do povo, mesmo que se humilhasse diante de Samuel, até que rasgar a orla do seu manto. O profeta usou esse ato como uma ilustração, dizendo que Deus já havia rasgado dele o reino e dado a outro melhor do que ele. Deste Davi foi dito, conforme Atos 13, 22, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Por que Saul foi rejeitado? Porque deixou de fazer a vontade de Deus. Veja, o homem segundo o coração de Deus é obediente e faz a vontade de Deus e assim o honra. A adoração aparente não honra a Deus. Saul pediu a Samuel que fosse com ele para que fosse honrado, né, diante dos anciãos do povo, num ato de adoração ao Senhor. Seria aquela adoração sincera? Seria uma declaração de amor sincera? Seria aceitável por Deus? Acredito que por pena o profeta Samuel foi, que é o que Deus fala logo depois, né? Até quando sentirás pena de Saul, tendo eu rejeitado? Mas Samuel, pelo menos, indo com Saul, concluiu a missão dada por Deus. Ele chamou Agag e o matou, e diz o texto, diante do Senhor. Disse Samuel, versículo 32, traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse, certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então foi Samuel, se foi a Ramá, e Saul subiu a casa a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei de Israel. Servos obedientes acabam, aliás, servos desobedientes acabam dando mais trabalho, né? Parece que para os outros servos. Mas os servos obedientes são aqueles que são aprovados por Deus, enquanto os desobedientes são reprovados. O fim de Saul foi trágico, foi triste. A adoração sem submissão à palavra de Deus é vã, não vale nada. Enquanto Saul tentava crescer por seus próprios meios, levantando um monumento para si, fazendo a vontade do povo, demonstrando-se um líder espiritual, promovendo a adoração ao Senhor, mesmo que insincera, ele lutava contra Deus, pois não se submetia à vontade do Senhor. Lembra dos amigos de Jó? Parecia que estavam defendendo Deus, mas no final do livro diz que eles não falaram o que era correto a respeito de Deus. Lembra dos fariseus, que oravam nas praças diante de todos, porque ele depois receberia a recompensa. Qual era a recompensa dos fariseus? Os elogios. Como vocês são homens espirituais, homens de Deus, mas eles não se submetiam a Deus. Era um relacionamento de aparência. De aparência. Não adianta adorar ao Senhor externamente, se internamente o coração está cheio de rebeldia. É um relacionamento de aparências. Talvez nas fotos do Instagram está tudo bonito,
tudo lindo, tudo harmonioso. Mas em casa, não dá muita atenção para a esposa, ou não dá atenção para o marido, não o ama como deveria amar, não auxilia como deveria auxiliar, mas na foto está bonito. Jesus foi sempre obediente. Se ele não fosse obediente, estaríamos perdidos. Ele glorificou ao Pai, e o Pai o glorificou. Em João capítulo 17, versículo 4, ele diz isso. Como que ele glorificou ao Pai? João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Sendo obediente, Jesus glorificou ao Pai. E nós também devemos glorificar. Este é o principal propósito da vida do crente, glorificar a Deus, né? Tudo quanto fizermos, seja em palavra ou ação, devemos dar glórias ao nosso Deus. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aqueles 5 solas, que nós sabemos muito bem, ali por causa da reforma protestante e tudo mais, no final tem só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Mas nós só podemos chegar nesse só lhe deu glória se tivermos sola gratia, se tivermos sola fide, se tivermos sola escritura, se tivermos solos Cristos. Senão nós não vamos só lhe deu glória. É obedecendo a palavra de Deus, é seguindo unicamente o Senhor Jesus Cristo, é tendo fé genuína no Senhor e amparados pela graça de Deus, é que podemos glorificar ao Senhor. Fora isso, é adoração vã, é rebeldia travestida de adoração, como de Saul. Vimos que a melhor forma de honra e adoração a Deus é a obediência, e meditamos em 3 lições. Fomos escolhidos para servir o Senhor. Fomos também, nada justifica a desobediência a Deus, e a glória de Deus somente é o alvo do verdadeiro adorador. Que a nossa igreja reflita a imagem do servo sofredor, que foi obediente até a morte e morte de cruz, e por sua obediência é que nós fomos salvos. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus e o grande exemplo. Ajuda-nos a imitarmos o nosso Salvador, como servos obedientes, cumprindo a nossa missão, sem buscar nos justificar por qualquer outra coisa, qualquer outra ação, mesmo que seja uma aparente boa intenção. E ajuda-nos, ó Deus, a glorificarmos somente a Ti, a buscarmos isso, e não querer roubar a glória que é somente Tua. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Um bom dia a todos e espero revê-lo cada irmão. Sim, achei uma família que eu gostaria de citar. Irmãos, o nosso irmão Christian, a irmã Camille, a Sara, que deve estar lá na salinha, e o Tito, que não é o Tito Bivar, mas é o Tito Tanto, porque faz parte da família Tanto, vai viajar hoje para voltar, né, onde moravam antes, em Portugal. Então, fale com eles, diga o quanto vocês o amam tanto, 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 e vão fazer tanta, tanta falta, né, para a família Tanto, né, mostrem o amor por esses irmãos. Nós agradecemos pela vida deles, pelo serviço aqui à igreja, claro, servindo em primeiro lugar ao nosso Deus. Nós vamos ficar em oração e, claro, com saudades. Deus abençoe a todos.